boas noites a todos. Quero saudar todas e todos os senhores congressistas, bem como todos aqueles que nos acompanham, quer aqui, quer através da internet, e saúdo-os justamente por intermédio do nosso Presidente do Congresso, a quem agradeço também as palavras amigas que aqui me deixou ainda agora. Obrigado, meu caro Fernando Ruas, muito obrigado a todos os congressistas e a todos os militantes do PSD que têm feito deste partido um grande partido, o maior partido português. Quero também cumprimentar, de uma forma muito calorosa, o Sr. Presidente da Câmara de Espinho, que aqui nos recebe da melhor maneira. Também lhe quero dar conta de que, olhando para Espinho, vemos um bom exemplo de social-democracia e reconhecemos os bons resultados que aqui se têm alcançado. Quero também cumprimentar o líder da Distrital de Aveiro, Salvador Malheiro, recentemente eleito, e desejar-lhe muitas felicidades. Sabemos que foi uma eleição muito disputada, mas sabemos que, à boa maneira do PSD, as eleições muito disputadas são sempre um fator de coesão e de reforço da unidade do partido. E sei que é isso que o Salvador Malheiro está a corporizar aqui também em Aveiro. Cumprimento também de uma forma muito especial um querido amigo que agora desempenha funções institucionais fora de Portugal, mas que aqui fez questão de estar presente no nosso Congresso, o nosso engenheiro Carlos Moedas. É um orgulho vê-lo como Comissário Europeu e, sobretudo, como um Comissário Europeu que pode trazer, com as políticas na área da investigação e da inovação, um futuro diferente à Europa que bem precisamos dele. Mas quero a todos, para ir direto ao assunto, dizer-lhes que encaro este Congresso de uma forma muito relevante. Ao fim e ao cabo, esta foi a minha quarta eleição como Presidente do PSD e este é, portanto, o quarto Congresso, perante o qual humildemente me apresento, depois de ter sido escolhido pelos militantes do meu partido e a quem apresento a estratégia com que o PSD, a partir deste Congresso, se deve apresentar aos portugueses. Sei que há muitas pessoas no espaço do comentariado político, da análise política, que, perante o insólito de quem ganhou as eleições estar na oposição e, portanto, de um ex-primeiro-ministro se recandidatar à liderança do partido na oposição, recomendam que o PSD se reinvente, que eu, em particular, me reinvente, que encontre outros caminhos para o PSD e para Portugal. E eu respeito a opinião de todos. E, nos últimos anos, ouvi uma diversidade de opiniões. Mas fui sempre decidindo pela minha cabeça. Tal como os militantes do PSD decidem livremente o caminho que querem escolher. Com humildade vos digo, não fiz tudo bem. Se voltasse atrás, talvez pudesse ter decidido, no PSD e no Governo, várias matérias de maneira diferente. Mas quero dizer-lhes de uma forma muito frontal que tenho consciência de ter contribuído
para que o nosso país hoje tenha uma perspectiva de futuro bem diferente daquela que nós herdámos quando chegámos ao governo em 2011. Não estou, nesta altura, preocupado, no entanto, com o passado, para satisfazer os nossos comentadores. Mas do passado quero fazer duas referências simples. A primeira, apenas para recordar que quem não aprende com o passado está condenado a repeti-lo. E nós sabemos bem as dificuldades terríveis por que os portugueses passaram quando a dura realidade da falta de financiamento se abateu sobre todos, sobre as famílias, sobre as empresas, sobre o Estado. Nós não queremos voltar a passar pela mesma situação. E, para esse efeito, é preciso que não voltemos a cometer os erros do passado. Não podemos repetir os erros de ter um modelo económico como aquele que tivemos no passado, nem uma miopia política como aquela que tomou os dirigentes do país no governo no passado. Sabemos bem o que nos aconteceu e, como disse, não embarcamos em revisionismos oportunistas. Nós, durante muitos anos, fomos conduzidos para uma estratégia económica errada. O país não foi suficientemente produtivo nem competitivo. Quando entramos na moeda única, tivemos acesso abundante a dinheiro barato. Infelizmente, não o aplicámos devidamente. O que aconteceu foi que tivemos um modelo assente no consumo e apostado em setores mais protegidos da nossa economia, de muito fraca rentabilidade e geradores de muito pouca riqueza. Tivemos também muita indisciplina financeira, no setor privado como nas contas públicas. E isso conduziu-nos àquilo que é conhecido, ao desastre de dívida e à quebra da confiança. Coube-nos a nós, com a ajuda do CDS, resgatar o país desse drama horrível. A face mais visível desse drama foi o desemprego galopante e o risco de pobreza. Mas também o reforço da tendência imigratória que sempre existiu no país, mas que se reforçou nos anos de maiores dificuldades. E apesar de terem sido os socialistas quem em Portugal primeiro trouxe a austeridade, na verdade coube-nos a nós a fatia de leão na execução desse programa. Não fazemos, portanto, revisionismo oportunista. Nós sabemos o que custou aos portugueses vencer essas dificuldades. Eu creio que os socialistas também sabem o que representam essas dificuldades e, em particular, o exercício de políticas com medidas de austeridade. Hoje é inequívoco para todos. Quando acaba o dinheiro, começa a austeridade. Ela não é, como eu já disse, nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. É só o que sobra quando acaba o dinheiro. Hoje, felizmente, não é essa a situação que temos. E esse é o segundo tópico que eu gostaria de referir sobre o passado. Nós, felizmente, temos um ponto de partida para o novo ciclo político e económico muito diferente daquele que tivemos em 2011. Os dados objetivos têm sido divulgados, quer pelo Instituto Nacional de Estatística, quer
pelo Banco de Portugal. Começa o país, este novo ciclo, portanto, em condições incomparavelmente melhores do que aquelas que conhecemos em 2011. Depois de ter havido uma inversão da tendência recessiva em 2013, nós tivemos crescimento da economia em 2014 e tivemos crescimento da economia 1,5% em 2015. O desemprego, depois da explosão nos primeiros anos da crise, começou a descer sustentadamente desde 2013 e terminámos o ano de 2015 praticamente ao mesmo nível em que começámos com a crise. A dívida pública ficou abaixo de 130% do PIB, em termos brutos, e pela primeira vez desceu de um ano para o outro. E a primeira vez não se reporta aos anos da crise mais recente. A primeira vez é em muitos anos, quase de uma década, em Portugal. Tivemos também um déficit do Estado, já é oficial, que não foi superior a 3%. Tínhamos dito, e eu na altura como Primeiro-Ministro disse-o, que era uma questão de honra, estando no Governo, não ter um déficit superior a 3%, é sabido, tendo tido nós a responsabilidade de 11 dos 12 meses do ano em que as contas públicas precisavam de convergir para um déficit não superior a 3%, que ele só não foi aritmeticamente superior a 3%, aliás, inferior a 3% por muito pouco. O que significa que um bocadinho mais de zelo, depois de um Conselho de Ministros em dezembro, tão apoteoticamente apostado em evitar um déficit superior a 3%, nos teria com certeza garantido um déficit abaixo de 3%. Mas convém não esquecer que em 2010 foi de 11% e de mais do que 20 mil milhões de euros. As nossas contas externas deixaram de estar deficitárias pelo terceiro ano consecutivo e as exportações atingiram o valor mais expressivo de toda a história económica portuguesa. Mostrando, portanto, que temos hoje inequivocamente uma economia mais exportadora e mais aberta e competitiva. Podemos dizer também que o país reconquistou a sua credibilidade e a sua confiança, quer junto dos investidores, quer junto dos próprios portugueses. Nós sabemos, de resto, que a determinação e o espírito de sacrifício dos portugueses eram só alvo de grande e profundo respeito, como de muita admiração por parte de todos os nossos parceiros internacionais. E, finalmente, fechamos 2015 com a noção de dever cumprido, de que deixamos para o futuro um instrumento fundamental para a modernização do país e para a recuperação do investimento sustentável através dos fundos europeus do Portugal 2020, que representa, hoje não tenho dúvida, a oportunidade que eu espero que este Governo não perca de poder ter um plano nacional de reformas ambicioso que satisfaça o essencial das prioridades que ficaram negociadas e fechadas com a Comissão Europeia e com as instituições europeias pelo anterior Governo. Quero, no entanto, sublinhar que estes resultados do passado já foram politicamente julgados. O processo que conduziu ao resgate de 2011 já foi objeto de uma eleição justamente em 2011. O resultado dessa avaliação política é conhecido. O Partido Socialista
que foi derrotado nessas eleições. Quanto ao processo que nos resgatou do resgate e que trouxe o país ao crescimento, também ele já foi julgado nas eleições de 2015. E, uma vez mais, com a derrota eleitoral do Partido Socialista e do seu candidato a primeiro-ministro. Mas, posto isto, é importante ter em conta que o facto da coligação que lideramos ter ganho as eleições não foi suficiente no Parlamento para que pudéssemos ter o governo que, eu creio, os portugueses escolheram nas eleições. Mas julgo que não há nenhuma dúvida sobre este processo. Nós, apesar do alerta que fiz na própria campanha eleitoral, dizendo que corríamos riscos de acordar no dia seguinte às eleições, com um governo e um primeiro-ministro diferentes daqueles que as pessoas julgavam ter escolhido nas eleições, esse risco concretizou-se. Não fomos capazes, portanto, de ter uma maioria suficiente no Parlamento para governar. E aceitamos isso com muita humildade, bem como reconhecemos a legitimidade que, constitucionalmente, o atual governo busca no Parlamento. Antes, porém, de analisar esta situação presente, que é fundamental para marcar as nossas perspectivas de futuro, deixem-me dizer e recordar que neste ínterim, em que um novo governo tomou posse, um novo Presidente da República também tomou posse, porque tivemos eleições presidenciais. E quero a este respeito dizer que ficámos muito contentes com a circunstância de, pela segunda vez consecutiva, uma figura de relevo da área não socialista ter conseguido recolher mais de 50% dos votos dos portugueses para poder ser eleito Presidente da República. É compreensível que aqui, no nosso Congresso, possamos também destacar o orgulho que sentimos por ver eleito como Presidente da República um ex-presidente do PSD, também pela segunda vez na nossa história. Dito isto, e tal como aconteceu com o Presidente Cavaco Silva, também agora o Presidente Rebelo de Sousa é Presidente de todos os portugueses e não um elemento de afirmação política dos social-democratas. É assim que vemos Rebelo de Sousa, porque é assim que vemos a Presidência da República. Sendo um órgão de soberania individual, a eleição do Presidente da República deve garantir um exercício absolutamente à margem dos partidos. O plano de intervenção do Presidente da República não se confunde com o plano de intervenção dos partidos. E, por essa razão, não se pode confundir com o legítimo jogo partidário. O Presidente da República, tal como antes da eleição afirmamos, deve exercer um mandato com a preocupação de unir os portugueses e com a preocupação quer da coesão nacional, quer da coesão geracional que se projeta para o futuro. Ao Presidente da República, apesar de não lhe competir governar, nem sequer legislar, pode e deve exigir-se o exercício de uma magistratura de influência, onde não deve faltar
espírito de cooperação e entreajuda com as instituições mais relevantes de todos os outros órgãos de soberania, onde se destaca o Governo e a Assembleia da República, e aonde deve estar presente o interesse estratégico nacional mais do que a espuma dos dias. Nesta medida, cabe ao Presidente da República intervir com pensamento e ação, arriscando ter posição e marcar a diferença, sempre que a natureza das circunstâncias o exijam e lhe pareçam suficientemente relevantes ou quando a sua consciência o ditar. Nesta medida, ter divergência com quem quer que seja não é desunir, é apenas afirmar a individualidade do cargo que ocupa de acordo com a identidade política de quem o ocupa. Faço estas considerações agora, porque é agora que estamos no princípio do novo ciclo presidencial. E o que acabo de dizer não se prende com a figura de Rebelo de Sousa enquanto Presidente, liga-se à ideia que temos, como disse, do que é o Presidente da República enquanto instituição. Mas agora, ao suspenso militante do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, desejamos-lhe deste Congresso também, com muito afeto, um abraço muito forte, com os votos de que possa ter um mandato com muita esperança para os portugueses e recheado dos maiores sucessos. Mas deixem-me regressar, portanto, ao presente de que queria falar. Nós, como eu disse, estamos involuntariamente na oposição, mas não nos sentimos incomodados com isso. Exerceremos o nosso papel de maior partido da oposição com o mesmo sentido de responsabilidade, olhando para a defesa do interesse nacional e dos portugueses, que marcou o nosso exercício governativo no passado. Mas é importante saber o que queremos. Não somos uma Maria vai com as outras. Nós não arranjamos projetos para o futuro do país em função das conjunturas. Nós, quando olhamos para aquilo que são as causas dos problemas, gostamos de o fazer com a certeza de que estamos a ver os verdadeiros problemas e não a inventar falsos problemas para resolver. Estamos na oposição e lidamos com um governo que tem, portanto, a legitimidade do Parlamento. Eu acho que é importante começar por destacar que se a maioria que nos impediu de governar era, nessa acessão, uma maioria negativa, a atual maioria evoluiu, no entanto, para uma maioria positiva. Essa maioria sustenta o Governo, identifica-se com o Governo e, apesar de não ser uma maioria totalmente afinada, ainda não está totalmente afinada, há umas arestas por limar, isso ficou patente em vários momentos e em vários domínios, quer na discussão do Orçamento de Estado, quer também no que respeita a regras e compromissos europeus, na área das instituições financeiras, na gestão dos problemas relacionados com a dívida. Mas, apesar destas arestas que ainda não estão limadas, esta maioria tem vindo a ganhar consistência. Devemos reconhecê-lo. O Partido Comunista Português
o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista podem, aos olhos de muitos, constituir uma maioria um pouco estranha, mas, não há dúvida, tem-se vindo a revelar uma maioria consistente. Pelo menos, suficientemente consistente para que o Primeiro-Ministro possa dizer, como já repetiu, que o Governo não precisa dos votos nem do apoio do PSD, a quem de resto já tinha rejeitado antes qualquer colaboração. Sabemos que até hoje esta declaração foi quase sempre verdadeira. Mas não há dúvida, o país tem uma maioria clara, que é responsável pela prática governativa e que assegura a estabilidade política. E isso é muito importante. Se não se encontrou no voto o instrumento fundamental para assegurar a estabilidade, encontrou-se no apoio parlamentar, o que era indispensável para que o Governo pudesse governar sem ter de andar a mendigar apoios, ora à esquerda, ora à direita, ora ao centro, sem ter de andar, como se costuma dizer, a vender a alma ao diabo, a fazer concessões que muitas vezes descaracterizam a ação governativa. Este Governo tem, portanto, não só consistência no Parlamento, como tem uma maioria com identidade. Podemos, portanto, exercer o nosso mandato como maior partido português e partido de oposição, sabendo que não é de nós que depende nem a estabilidade política, nem o sucesso governativo. E ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim, porque nós não nos revemos neste Governo, nós não nos revemos nesta maioria, nem nas suas políticas. Nós não nos revemos sequer nesta forma de governar. Que fique claro, nós não desejamos que as coisas corram mal ao país para poder responsabilizar o Governo e a maioria, ficando à espera de podermos voltar ao Governo porque tudo correu mal. Esforçámos-nos todos muito porque em Portugal tudo corresse bem. Enquanto estivemos no Governo, não faremos o que os outros fizeram no passado, ficar sempre à espera que tudo corra mal para que no futuro possamos ganhar as eleições. Sobrarão muitas razões, podem ter a certeza, para que o PSD possa ambicionar ganhar eleições no futuro em Portugal, mesmo que as coisas não corram pelo pior ao Governo. Mas temos o dever de alertar e de não apoiar políticas e decisões que conduzirão a maus resultados para os portugueses. Não fomos, nem somos os únicos em Portugal e fora de Portugal a chamar a atenção e a fazer alertas. Chamo particularmente a atenção para o alerta que foi feito ainda recentemente, esta semana, por um responsável da única agência de rating que qualifica a dívida portuguesa. Sublinho esta circunstância, uma vez que o país perca este rating, dificilmente escapará a um novo pedido de ajuda externa. Julgo que isso nos deve conduzir a ouvir com muita atenção os alertas, portanto, que estão feitos. O primeiro, eu vou lê-lo, diz respeito à volatilidade das taxas de juro que conhecemos ainda há pouco tempo. Dizia este responsável, o aumento dos juros para mais de 4% em fevereiro foi um aviso claro dos mercados a Portugal.
uma indicação sobre os limites dos estímulos monetários do Banco Central Europeu. Mostrou que, em última análise, é responsabilidade dos governos gerir as suas finanças públicas e as suas economias. E em Portugal serão necessários muitos mais anos de ajustamento. E a seguir, quando questionado sobre o facto de esta agência canadiana ser a única que conferia um rating de qualidade à dívida portuguesa, a resposta desse responsável foi esta: sim, julgo que é o único caso que temos assim, mas acreditamos que Portugal tem um grau de estabilidade que, na nossa opinião, justifica um rating de qualidade. Não apenas devido ao apoio europeu, mas por causa do enorme ajustamento do saldo orçamental que o país realizou desde a crise. E também por causa das várias medidas de caráter estrutural que foram aplicadas. A recuperação significativa nas exportações, uma das maiores em toda a Europa. O país passou por muitas mudanças nos últimos anos, acreditamos nós, e os frutos disso ainda não foram totalmente colhidos. A nossa opinião é dizer que Portugal, neste momento, é um emitente muito endividado, mas não é automaticamente um crédito de lixo. É importante reter que esta agência faz depender, portanto, a qualificação da dívida portuguesa do esforço de consolidação das finanças públicas que foi realizado, bem como do esforço reformista de reforma estrutural que já realizamos e ainda precisamos de realizar no futuro. Creio que o Governo tem, deste ponto de vista, decidido adotar uma postura exatamente desafiadora destes alertas e destas considerações. E tem adotado uma política que, do meu ponto de vista, só pode aumentar os riscos a que os portugueses estão a ser expostos, na medida em que, por obsessão, reverte as reformas estruturais que foram feitas no passado e que justificaram esta qualificação, reverte, portanto, muito daquilo que representa a nossa esperança para poder, no futuro, ser ainda mais ambicioso. Para mostrar a diferença, portanto, o atual Governo e a atual maioria não se importam de impor riscos que julgo são desnecessários aos portugueses e, com isso, vão construindo um mau exemplo para toda a sociedade. Não pode ser um bom exemplo um governo que assume como principal prioridade desfazer ou reverter o que de estrutural foi feito pelo governo anterior. Chamar a isto maturidade democrática, progresso ou desenvolvimento é uma mistificação. Se todos adotássemos em todos os países uma atitude idêntica, nunca estaríamos a olhar para o futuro, a construir, a somar para o futuro, estaríamos sempre a regressar ao passado. Portanto, aquilo que nos distancia e que nos diferencia deste governo é também o exemplo. Eu julgo que quem é pai ou mãe, quem é empresário ou trabalhador, sabe qual é a importância do exemplo. Nós procuramos sempre valorizar o exemplo. E demos o exemplo. Não procuramos dizer às pessoas sempre aquilo que era mais fácil ou que supunhamos que as pessoas gostassem mais de ouvir. Procuramos sempre dizer-lhes aquilo que achávamos que era mais importante para o futuro. Demos exemplo aos portugueses e os portugueses e Portugal deram exemplo a todos nós, à Europa,
de que juntos éramos capazes de resolver os nossos problemas, de enfrentar as situações mais difíceis e de as superar. Ora, o que vemos hoje é muito diferente. O que vemos hoje é um governo, pelas atitudes que toma, que coloca o país a olhar para trás e não para a frente. Coloca-nos a olhar para trás com os riscos orçamentais e com as reversões estruturais. Mas coloca-nos a olhar para trás também na prática política. Desde logo, quando a sua retórica política não casa com a sua prática política. Apelam à iniciativa e ao espaço de compromisso e de envolvimento, mas rompem, desfazem e revertem. Afirmam que prezam a independência do Estado e das suas instituições, mas promovem o confronto, ameaçam e condicionam os reguladores e as instituições independentes. E o próprio Primeiro-Ministro, a pretexto de um genérico interesse relacionado com o objetivo da estabilidade financeira, envolve-se diretamente em negociações privadas, de acionistas privados, de bancos privados no nosso país. Quando questionado sobre esta questão, sobre o incumprimento de regras de isenção a que o Governo está obrigado, sobre os maus exemplos que está a dar para o futuro, acusa o toque, revela arrogância e não responde. O Primeiro-Ministro, portanto, reage mal. Acusado que fica, em vez de esclarecer e de corrigir a sua atuação, atua com soberba. Penso que era melhor que arrepiasse caminho e que atuasse de outra maneira. O caminho que está a ser seguido é mau. É um mau exemplo que está a ser dado. Sacrifica o futuro ao presente, fragiliza a isenção e a independência das instituições públicas e não pode dar bom resultado, seguramente, nem agora, nem para o futuro. E por essa razão, não terá hoje o nosso apoio, nem o terá no futuro, se esta for a sua prática política. Mas acho que este é o momento para termos os olhos postos no nosso futuro. E o futuro constrói-se, em primeiro lugar, preservando os portugueses de riscos que são desnecessários e que podem deitar pela janela os sacrifícios que já foram feitos no passado. O futuro constrói-se melhorando as reformas que já foram feitas, avaliando-as, corrigindo-as aonde for necessário. O futuro constrói-se executando uma estratégia económica que privilegie a poupança e o investimento, sobretudo o investimento reprodutivo, gerador de emprego e de rendimento, ao invés de seguir e insistir num modelo assente no estímulo ao consumo e ao endividamento externo. O futuro constrói-se olhando para a realidade como ela é e tendo o realismo necessário para construir um caminho diferente daquele que nos trouxe aos desequilíbrios passados. Nós tivemos no passado a preocupação de defender os portugueses. Também hoje, como disse, na oposição o podemos fazer. A moção de estratégia que apresento ao Congresso é um claro exemplo de como podemos traçar um caminho que ofereça aos portugueses não apenas coerência estratégica, mas também a mudança que nós precisamos ainda de realizar para que o país que ambicionamos
para que o projeto que queremos construir possa, de facto, estar ao nosso alcance. O que nós queremos é relativamente conhecido. Queremos uma sociedade que tenha menos desigualdades, onde a igualdade de oportunidades, portanto, atue em tempo devido e não quando o mal está feito. Queremos uma sociedade que não seja como a nossa é há várias décadas, senão a mais desigual, talvez a segunda mais desigual de toda a Europa. Alguma coisa funcionou mal em todos estes anos. Não foi nos últimos 4 ou 5, que evidentemente, nos anos que tiveram de crise, podem ter agudizado alguns destes problemas. Mas estes problemas são problemas antigos do nosso país. Nós sabemos que a receita fiscal que advém dos impostos sobre o rendimento, em que cada um paga em função da sua capacidade, não me refiro, portanto, aos impostos indiretos como o IVA, que é um imposto cego, vale sempre o mesmo, qualquer que seja o rendimento. Naqueles em que importa o rendimento, praticamente metade dos portugueses não paga, porque não têm rendimento para pagar. E aqueles que pagam, a grande maioria dos que pagam, cerca de 84%, não gera 16% da coleta. O que significa que, simetricamente, são cerca de 16% aqueles que pagam quase 85% da receita. Estas desigualdades económicas têm depois um reflexo social e cultural gravíssimo. Significa, portanto, que o que nós estamos a fazer há muitos anos em Portugal não é a redistribuir riqueza de uma forma equilibrada, o que estamos é a manter as desigualdades, deixando que uns poucos, cada vez menos, possam ter mais e que cada vez mais estejam limitados na sua mobilidade social, na sua capacidade para ter sucesso, de fugir à pobreza e de poderem atingir um estatuto de acordo com a ambição que têm, pertencendo, como pertencem, a um dos países que faz parte dos países mais desenvolvidos do mundo. E aqui temos de pôr quase tudo em causa. Não é apenas o sistema fiscal, é a generalidade das políticas públicas. Como disse há pouco, a razão por que tantas desigualdades permanecem é porque as políticas públicas de saúde, de educação, de apoio social são mal sucedidas, oferecem tardiamente as soluções quando as desigualdades já estão consolidadas e depois, evidentemente, redistribuem benefícios por aqueles que pagam e não pelos outros que precisavam de ter outro patamar de intervenção. Na verdade, aquilo que se passa em Portugal é que são aqueles que têm mais necessidades, que mais esforço económico têm de fazer para pôr os seus filhos nas universidades privadas. São aqueles que mais necessidades passam no seu dia-a-dia, que mais sacrifícios têm de fazer para pagar explicações aos seus filhos, porque, evidentemente, a qualidade do ensino não lhes está reservada da mesma maneira. E quando o ambiente cultural de que dispõem em sua casa não lhes permite suprir a falta de qualidade do ensino público ou de outras políticas públicas, são eles que ficam condenados a ter de esperar pelo assistencialismo público, pelo rendimento social de inserção, por tudo aquilo que é a política solidária do Estado, que chega para os manter nas suas dificuldades, mas que revela o seu total falhanço ao corrigir
as desigualdades e habilitar os mais jovens, desde logo, a construir um futuro melhor. Discutiremos com muito empenho as condições de que dependem o sucesso das políticas públicas em causa e os resultados que pretendemos atingir. Não acordamos para estes problemas hoje. Eles fazem parte do nosso programa desde sempre e têm tido propostas, medidas e projetos bem atuais. Muitos deles constam do nosso último programa eleitoral, outros da moção de estratégia que subscrevo, outros ainda das medidas que iremos apresentar no Parlamento, sabendo que não nos compete governar, porque não é a oposição que governa, não é a oposição no Parlamento que substitui o Governo, nunca o quisemos no passado, não o queremos hoje. Mas naquilo que não é competição com quem governa, nós temos a obrigação de apresentar no Parlamento, através dos nossos deputados, as iniciativas que visem corrigir problemas graves que ataquem, portanto, as causas dos problemas e não apenas que façam festas aos problemas. Queremos uma sociedade que, portanto, possa oferecer oportunidades para todos, mas que, evidentemente, não fique a olhar para o nosso pequeno quintal e para o nosso pequeno umbigo, mas que possa olhar para o mundo na Europa, para o mundo da lusofonia, para o mundo global. Queremos, portanto, uma sociedade aberta, cosmopolita, suficientemente competitiva para preservar a sustentabilidade financeira e ambiental, mas também para promover a coesão geracional e a coesão territorial. Queremos uma sociedade assente na liberdade, na dignidade da pessoa, no respeito pelos seus direitos e pelas suas escolhas, mas sustentada também nos seus deveres e obrigações. Queremos uma sociedade sem um Estado mínimo, mas livre de um Estado omnipresente e ineficiente, que tudo quer abarcar e regular, que tudo nos possa querer enfiar pela goela abaixo. Queremos uma sociedade que possa atrair o que de melhor se faz no mundo para poder crescer com as oportunidades que existem no mundo. Disse na campanha interna que a fixação dos nossos objetivos coletivos é muito importante. Se fixarmos objetivos que são inacessíveis ou que nos pareçam absurdamente definidos, só estaremos a gerar desespero e frustração. Se decidirmos hoje que temos de ser, nos próximos 15 anos, 20 anos, o principal país produtor de petróleo, estaremos, evidentemente, a fixar um objetivo absurdo. Só faria sentido se tivéssemos reservas de hidrocarbonetos. Não temos, que se saiba. Fixar esse objetivo é um disparate. Mas fixar como objetivo ser um país com contas em ordem, inovador e competitivo, que possa funcionar no espaço europeu como uma espécie de Califórnia da Europa, ou mesmo de uma Flórida da Europa, isso está ao nosso alcance se realmente quisermos ser esse país. Se decidirmos nas condições que são as nossas, que podemos ser um país com capacidade de atração, de empreendedorismo e de investimento,
se mostrarmos que não temos um Estado que atrasa tudo, mas que promove a mudança, que permeia o mérito, que não anda atrás do prejuízo, mas que anda na frente a ver o que pode resultar, canalizando os incentivos para aquilo que tem futuro, se quisermos ser um país que aposta na qualificação do saber, da ciência, ao serviço das empresas e da economia, se quisermos ser daquela estirpe de pessoas que arregaça as mangas quando é preciso, que, como disse no passado, não fica sempre a arranjar desculpas para as suas dificuldades, mas que encontra muitas vezes nas adversidades motivo para ser ainda mais ambicioso e para fixar ainda mais o seu trabalho, nós conseguiremos ser o país que atrai investimento, empreendedorismo, inovação, inteligência e, portanto, também cada vez mais mérito e negócio em todo o mundo. Para isso é preciso, pelo menos, melhorar o que já fizemos no passado, ter uma segunda geração de políticas estruturais que melhorem ainda mais a competitividade da nossa economia, que reformem o Estado. E atenção, reformar o Estado não é ter simplex. Às vezes, quando ouvimos os membros do Governo, ficamos com a ideia de que com o simplex nós vamos ter a grande reforma do Estado. A grande reforma do Estado é tudo o que está por trás do simplex, não é o que está à frente do interface com os cidadãos. Hoje há condições tecnológicas para ter um interface com os cidadãos mais moderno, mais rápido, mais fácil, com certeza. Mas o que nós queremos não é isso. É muito mais do que isso. O que nós queremos é que, em vez das 15, 20, 30 entidades que tenham de se pronunciar por um projeto de licenciamento que determina o sucesso e a oportunidade de um investimento que pode criar emprego e criar riqueza, tenham de ser bem justificadas e, em vez de 20 ou 30, possam ser apenas as indispensáveis para que o Estado não decline as suas obrigações, defenda os portugueses, mas favoreça o crescimento do futuro. Precisamos, como eu disse há pouco, de atacar as causas das desigualdades. Precisamos de olhar para o nosso território com mais coesão, olhando mais para a baixa densidade. Creio que este Congresso pode ser muito importante na discussão destes temas e destes projetos. Precisamos também de ter um conjunto de políticas que resolvam de forma transversal a recessão demográfica em que caímos há muitos anos. O PSD tem sido o partido que mais insistiu e mais dignidade na discussão atribuiu a este desidrato. Nós temos de acabar com a recessão demográfica. E julgo que no grupo parlamentar teremos também de apresentar iniciativas, sejam projetos de resolução, sejam iniciativas legislativas, que possam dar corpo a esta necessidade de termos uma sociedade que seja mais amiga das famílias e das crianças, que permita realmente que o país, no futuro, tenha uma nova geração mais sustentável, que sustente o próprio Estado social e preserve a coesão de gerações. Esse objetivo hoje está claramente em causa. Também por isso precisamos de olhar para a sustentabilidade da segurança social. Ela não pode ficar à espera do problema da natalidade ficar resolvido.
O problema da natalidade precisa de ser resolvido, mas vai demorar demasiado tempo para que a segurança social possa ter equilíbrio. Os alertas aqui também estão feitos. Antes das eleições, chamei o agora Primeiro-Ministro para a necessidade de termos um entendimento sobre a reforma da segurança social, de modo a garantir a sustentabilidade da segurança social. Claro que nós sabemos que uma parte da sustentabilidade da segurança social resulta, ou da insustentabilidade, melhor dizendo, resulta de termos cada vez menos ativos pelo número de aposentados que todos os anos chegam a essa situação. Sabemos também que esse problema está relacionado com o ainda elevado nível de desemprego. E quanto mais elevado é o desemprego, menos são as contribuições que entram todos os meses para pagar as pensões que estão em pagamento. Mas não é só por isso. Nós hoje sabemos que o déficit implícito da segurança social não permite, nem hoje, nem permitirá nos próximos 30 anos, que as contribuições possam cobrir devidamente as necessidades das pensões que estão em pagamento. Temos, portanto, um problema. Era bom que, pelo menos desta vez, os socialistas não fizessem de conta que há um problema. E que, em vez de virem com o jargão habitual, que o que nós queremos é cortar pensões, porque ninguém está a falar de cortar pensões, ou melhor, até estamos. O que nós queremos é que no futuro não se tenham de vir a cortar pensões simplesmente porque não há dinheiro para as pagar. E, portanto, é ao contrário. Se nada for feito, o atual governo ficará responsável por cortes de pensões no futuro. Ora, o que nós precisamos é de dar confiança àqueles que estão hoje a constituir os seus direitos para o futuro e àqueles que já hoje, ou a breve prazo, cheguem a uma situação de aposentação. Continuamos disponíveis para fazer essa reforma. Ela é essencial para os portugueses. Mais uma vez aqui, não vale a pena meter a cabeça debaixo da areia. Nós sabemos que isto, além de custar dinheiro, obriga a mudar o regime. E é sobre isso que queremos falar. Sobre essa mudança de regime. Como é que a devemos fazer? Qual é o modelo que defendemos? Na moção sou muito explícito em relação a essa matéria. Proponho que possamos mudar de um sistema em que temos um benefício definido através da lei para o cálculo da pensão, para um sistema em que os descontos, a contribuição seja definida para que cada um saiba muito bem o que é que vai ter como pensão no futuro, o que é que cobre os seus riscos sociais no presente e no médio prazo. Mas não queremos impor o nosso modelo. Nós temos um. É uma reforma estrutural, não é paramétrica da segurança social, é estrutural. Esperamos que o Governo também possa apresentar a sua proposta com ambição estrutural. Mas, por favor, não venham dizer que não querem mexer, como ainda aconteceu há pouco tempo com o Sr. Ministro da Solidariedade, que não querem mexer no fator de sustentabilidade para não agravar a situação da aposentação, para depois beneficiarem do aumento da idade de reforma, que a reforma a que se opuseram e de que discordaram lhes proporciona hoje, como ficou conhecido esta semana com a elevação da idade da reforma para os 66 anos e mais alguns meses. Finalmente, e agora sim, finalmente, nós sabemos que estamos longe de ter o sistema político ideal. Muito longe mesmo.
O percurso que fizemos ao longo de todos estes anos foi positivo em matéria constitucional, mas não foi suficiente. Mas eu creio que, mais do que a Constituição, é hoje o sistema eleitoral que precisa de ser repensado. Porque, na verdade, é na representação que acreditamos, como pedra angular do nosso sistema democrático, e não é possível ter um sistema baseado na representação quando aqueles que votam e escolhem têm muito pouco a dizer sobre aqueles que são eleitos. A nossa proposta avançará e remete para a discussão no Parlamento. Nós temos uma proposta que é conhecida. Defendemos que se possa discutir não apenas a diminuição do número de deputados, mas também e, sobretudo, a forma como eles são escolhidos e eleitos para o Parlamento. Temos uma proposta que, no passado, parece ter merecido também o apoio do Partido Socialista, já que o grupo parlamentar do Partido Socialista, no passado, mostrou mais do que simpatia, adesão a um sistema deste tipo, que é um sistema de voto preferencial. Se já no passado os socialistas concordaram com ele, talvez agora, que não temos eleições à vista, é muito importante sublinhar isto, porque nós temos eleições autárquicas em 2017 e vamos ter eleições regionais nos Açores este ano. Falarei disso rapidamente. Mas não temos à vista eleições legislativas. E eu espero que não tenhamos tão cedo. Este é, portanto, o momento certo, uma vez que não há eleições à vista, para discutirmos as alterações ao sistema eleitoral. E eu espero que, uma vez em Portugal, aqueles que dizem que querem realmente mudar alguma coisa e que querem responsabilizar mais os deputados e dar mais oportunidade aos portugueses para os escolher, lhes possam conferir essa capacidade. Como acabei de dizer, temos eleições autárquicas em 2017 e eleições para a região autónoma dos Açores este ano. Permitam-me, portanto, que, como Presidente do PSD, possa, sobre estas duas eleições, dizer duas coisas muito simples. Elas estão na prioridade da nossa ação política interna. Creio que temos orgulho em todo o projeto de autonomia política ou administrativa que vigora quer nos Açores, quer na Madeira. E se ainda hoje conservamos, e quero daqui enviar um abraço muito especial e muito amigo ao Miguel Albuquerque, que foi eleito Presidente do Governo Regional da Madeira, numa reeleição do PSD muito saborosa e que tem muito a sua marca pessoal também. Quero dizer que nos orgulhamos também do que fizemos nos Açores e que confio totalmente na liderança do nosso companheiro Duarte Freitas para disputar as eleições deste outono. Creio que os açorianos merecem a oportunidade de escolher um caminho diferente do que têm tido de há muitos anos a esta parte. E eu acredito que o Duarte Freitas e o PSD nos Açores podem oferecer e empenhar-se nessa alternativa que os Açores precisam de executar. As eleições autárquicas são também, para um partido como o PSD, um objetivo muito relevante. Nós teremos, com certeza,
terei a oportunidade de o anunciar amanhã, uma comissão autárquica que tomará este objetivo como fundamental da sua ação a partir do dia em que se fechar este Congresso. Eu creio que está ao nosso alcance poder ter um grande resultado nestas eleições, e um grande resultado é, evidentemente, ganhar as eleições tendo um maior número de câmaras municipais. E com isso, como aqui foi dito e muito bem, pelo Presidente da Câmara de Espinho, poder recuperar simbolicamente a liderança da Associação Nacional de Municípios, de que o nosso Presidente do Congresso é ainda uma memória viva e de que muito nos orgulhamos. Mas mais importante do que ganhar essas eleições, que não são umas eleições, são muitas eleições em todo o país, é que essa vitória tenha um significado para o país no que respeita à marca social-democrata de governar, de poder reclamar e exercer uma maior descentralização de competências para o poder local e que elas possam estar na base de um movimento descentralizador ainda mais amplo que nós iniciámos nos últimos anos através do programa Descentralizar e que têm, quer nas comunidades intermunicipais, quer nas áreas metropolitanas, uma unidade fundamental de alargamento de competências e de responsabilidades que estão a mais no Estado Central e que às vezes não estão que cheguem nos municípios. Precisamos, portanto, de usar esse resultado e o projeto que nos anima para dar ainda mais força, mais substância política a esse processo descentralizador. Quero concluir a minha intervenção dizendo ao Congresso e daqui a todo o país: nós sabemos que o país merece um futuro com sucesso. Ninguém nos vai oferecer esse futuro. Não é a Europa que nos vai oferecer esse futuro. Não é o BCE que nos vai oferecer esse futuro. Não é a Comissão Europeia nem o Plano Juncker que nos vão oferecer esse futuro. É o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso mérito, a nossa determinação e o acerto estratégico das nossas ideias que nos podem oferecer esse futuro. O país que passou por uma experiência, essa sim, traumática nos últimos anos, não desistiu. Não desistiu de si próprio e não desistiu do futuro. Quando, depois de tantas dificuldades, uma força política que liderou essa mudança recolhe em eleições quase 40% dos votos, isso significa que, pelo menos nesses 40%, há uma vontade extraordinária de pessoas que não desistem perante as dificuldades e que não estão à espera de facilidades para mudar a sua expectativa de futuro. Não podemos defraudar esses portugueses que fizeram a mudança destes anos, esses portugueses que estão dispostos a lutar pelo país diferente a que têm direito. Esses não são os portugueses que defendem do alto da sua cátedra as velhas vantagens, privilégios e pergaminhos. Não são esses os portugueses que reclamam a intromissão do Estado nas empresas nem no setor financeiro. Não são esses portugueses que estão à espera que seja o Governo a resolver todos os problemas. Esses portugueses são mesmo aqueles, a começar nos mais jovens de entre todos, que sabem que o mundo mudou
e que aquele que queremos construir ainda vai ter de mudar mais do que mudou até aqui. É sempre com aqueles que não têm medo da mudança e que estão dispostos a sacrificar alguma coisa hoje para ter mais amanhã que os países mudam. Quem não quer mudar coisa nenhuma e quer apenas administrar e gerir o presente, a contento de toda a gente, com facilidades e demagogias, morre como todo o populismo. Porque o populismo não tem futuro. O populismo pode ser uma doença perigosa das sociedades democráticas. Mas eu acredito que, se as sociedades democráticas comportam em si mesmo o germe que as pode destruir, é muitas vezes o próprio agente patogénico aquele que serve inoculadamente de prevenção e de cura. Os populismos que têm vindo a aparecer vão determinando o seu próprio insucesso. Porque todos sabemos que, se os problemas do mundo se resolvessem com facilidades e populismos, tínhamos chegado todos ao céu em vida, o que ninguém, julgo eu, acredita que possa acontecer. Sendo que nem todos acreditam que mesmo assim se lá possa chegar. A razão por que me candidatei a liderar o governo nas últimas eleições e a liderar o partido nestas últimas eleições internas é porque acredito nos portugueses e em Portugal. E mesmo quando tudo nos pareceu quase impossível de alcançar, foi a confiança que tive no país e nos portugueses e em não os deixar ficar mal, que encontramos força para não deitar tudo pela janela fora. Sei que o que temos à nossa frente não é fácil nem é simples. Nem para o PSD, nem para o país. Mas talvez por isso tenhamos de ir buscar o melhor de nós próprios, possamos ir buscar força à força que os portugueses revelaram para mais uma vez os não desiludir e para mais uma vez lhes trazer a oportunidade de terem o futuro que merecem. É a olhar para eles e a pensar no futuro de todos os portugueses e de Portugal que hoje enfrentamos o nosso Congresso e os portugueses. Confiando neles, eu confio no futuro de Portugal. Muito obrigado.